Hoje o programa Bem Viver se enche de luz, acolhimento e memórias. O Natal tem esse poder, ele nos faz parar, nos faz respirar mais fundo e nos convida a lembrar do que realmente importa. Natal não é apenas uma data no calendário, é um sentimento. É um lugar dentro da gente onde moram a esperança, a fé e a capacidade de recomeçar. É o cheiro da comida da família, o abraço que a gente esperou o ano inteiro, as histórias que atravessam gerações e os pequenos gestos que aquecem o coração. Hoje nós reunimos pessoas especiais para compartilharem o significado do Natal em suas vidas. Experiências, lembranças e aprendizados que moldaram quem elas são. Porque cada história traz um brilho diferente. Cada memória acende em nós algo profundamente humano. E talvez seja exatamente isso que o Natal tenta nos ensinar todos os anos. Que o essencial não está nos presentes, mas na presença. Não está no que recebemos, mas no que cultivamos, e que sempre existe espaço para mais amor, mais união e mais gratidão. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio especial de Natal. Olá pessoal, como vocês estão vendo hoje, nós estamos fazendo um episódio totalmente diferente. Eu estou aqui com vários convidados, convidadas, e é uma alegria fazer esse episódio de Natal. Porque o Natal é uma data muito expressiva para todos nós cristãos. Eu tenho uma história muito linda também sobre o Natal, muitas reminiscências, muitas recordações. Então, fique conosco porque o episódio de hoje vai ser muito interessante, muito importante para quem quer aí trazer aquele espírito do Natal que está um pouquinho meio que perdido em meio às mudanças que o mundo moderno estão acontecendo no mundo moderno, e vai trazer de volta para nós aquela espiritualidade que todos nós desejamos. Então eu quero agradecer a presença de todos vocês, a Verônica, a Geise, ao Kevin e a Laíse, por estarem aqui participando deste programa muito especial. Inicialmente eu quero pedir para a Geise, então, se apresentar, dizer quem você é, profissão, que é a mãe do Kevin, esse menino lindo que está aí do seu lado, que veio acompanhar a mamãe nesse programa especial. Primeiro, obrigado pelo convite, né? É uma honra para a gente estar falando sobre uma data tão importante. Eu me chamo Geise, sou mãe do Kevin, casada com o Glauco. Nós somos uma família missionária, né? Moramos aqui em Porto Alegre faz quase 2 anos. Trabalho com administração de empresas, mas o nosso objetivo principal é realmente ser uma família, né? E abençoar e cuidar de outras famílias. Então, o Natal realmente é muito importante para nós, né? Nesse contexto todo de vivência. E é isso. Muito bem. Kevin, se apresenta. Eu sou o Kevin. Muito bem. Filho da Geise e do Glauco. Da Geise e do Quantos anos Glauco. você tem? Muito bem. Tenho 10 anos e tô no 5º ano. Muito bem, muito feliz pela tua presença aqui, Kevin, representando todas as crianças nesse Natal. Verônica, por gentileza, se apresenta. Obrigada, também quero agradecer o convite de estar participando de um programa tão gostoso como esse, o Natal, né, que nos remete ao amor, à família, à união, né, então quero agradecer, sou grata pelo convite. E Natal, né, como a gente já está começando aqui sobre o tema, é muito importante realmente. Eu trabalho com gestão empresarial, tá? Trabalho na parte de gestão estratégica de uma companhia grande, eu sou da Petrobras, e também trabalho no sentido de estar ajudando pessoas a alcançarem os seus desafios, né? A conseguirem chegar nos seus objetivos, na construção de suas metas e com isso elas realmente alcançarem aquilo que desejam. Muito bem, e nada melhor do que o Natal para nós agradecermos as metas que nós atingimos aí ao longo do ano. Laíse, por gentileza, se apresente. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui novamente no programa.
O meu nome é Laíse, eu sou a esposa do Maurício, muito feliz em estar participando desse programa que tem um objetivo tão importante que é trazer informações sobre qualidade de vida. Eu sou arquiteta paisagista, trabalho com paisagismo e design de interiores, então o Natal para mim sempre representou essa magia. A magia dos espaços, as luzes, a convivência com a família. Eu lembro que desde muito cedo, acho que quando entrava novembro, eu já ficava ansiosa. Como é que vai ser a decoração da árvore de Natal? O que a gente vai colocar na frente de casa? Eu dizia para minha mãe. Então, eu acho que dentro dessa perspectiva da união, da família e, sobretudo, da sensação que os espaços trazem, o Natal, para mim, tem essa grande representatividade. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta para a Geise, que nós somos amigos, né? E eu sei que ela é uma pessoa muito espiritualizada. Então, Geise, eu quero que você traga para as pessoas que estão nos assistindo qual é o verdadeiro significado, à luz da Bíblia, à luz das Escrituras, qual é o verdadeiro significado do Natal. E depois eu quero que tu tragas também algum exemplo prático, alguma história, alguma experiência que aconteceu na tua vida e que te remete assim, a um Natal assim que você diz, o Natal é isso para mim. Bom, para a gente, Natal, ele, na realidade, não é uma data única, né? Essa data, a gente sabe que, historicamente, não é realmente o nascimento de Jesus, né? Até porque é inverno, né? Onde ele nasceu. Então, se você for estudar a história, a gente não tem relatos, né, oficiais da data de nascimento dele, não tem registros históricos, mas... Se comemora nessa data. Pensando nas estações, né, se comemora nessa data. Mas para nós, se trata do propósito eterno. Então, não é uma única data, né? Tá tão próximo ali do começo do ano, que são datas que normalmente a gente faz metas, né? Quando a gente se planeja. Fala-se do nascimento de Jesus, mas a gente tem que ter em mente que nasceu um bebê nessa data, e assim como nós, né, quando estamos grávidas, a gente planeja tudo para o bebê, mas a gente não planeja só até o nascimento, a gente não planeja só até ter um bebê, a gente planeja uma vida, né, uma vida de alegria, e Cristo veio para nos trazer essa alegria, né? O nascimento dele, ele nasceu sim como um bebê, nasceu num lugar simples, para também nos tirar as desculpas, né, de que não podemos realizar de acordo com o lugar que a gente nasce, não é isso. Mas ele nasceu com um propósito de vida, que é nos redimir. E ele cumpriu esse propósito, ele cresceu, ele foi obediente, ele morreu, ele ressuscitou e hoje ele está à direita de Deus. E hoje ele vive dentro de nós, né? Então, essa é a magia do Natal. Esse é o verdadeiro significado do Natal. É o propósito eterno. Para nós, como família, trata-se de termos esse tempo de pedir, Senhor, nos revela essa memória eterna, porque dentro de nós, em algum lugar dentro de nós, isso já está. Então, a gente tem essa oportunidade de aproveitar o aniversário, né, de Jesus. Sabe quando todo mundo faz aniversário, quando você vai numa festa de aniversário e dão aquela oportunidade para o aniversariante de discursar, né? E quando é uma pessoa que a gente gosta muito, a gente quer escutar, né, o que ele sentiu, como que ele tá. O Natal é essa oportunidade da gente deixar Jesus discursar, de deixar Cristo falar e de nos lembrar essa memória eterna, né, do propósito eterno, porque ele cumpriu o propósito eterno e ele nos fez participantes com ele. Ele não fez sozinho, né? A Bíblia vai falar que ele é o primogênito de muitos filhos. E como primogênito, ele nos fez participantes juntos, somos irmãos agora. Então, para nós, o Natal é sensacional, porque é a nossa vida, né? A nossa vida, o objetivo, o propósito, tudo que a gente vai cumprir está ali incluído no nascimento desse bebê e na trajetória de vida de Cristo. Muito bacana. A Geise falando agora, eu recordei de que Jesus Cristo realmente ele veio quando todos esperavam que ele ia nascer, né, numa família abastada financeiramente, de riquezas, era o que todo mundo esperava na época. Ele veio justamente de um ambiente muito simples e ele nos ensinou ao longo da sua vida, ao longo dos seus 33 anos, que é o que relata a Bíblia, de que muitas vezes nós nos sentimos pequenos, nós apequenamos diante das dificuldades do mundo e nós não olhamos e não percebemos que nós temos um Deus que vê coisas em nós que nós não vemos. Que muitas vezes acontecem coisas boas na nossa vida
E eu mesmo, às vezes, fico me perguntando, mas será que eu mereço isso? E eu não estou vendo essa qualidade, essa virtude em mim que muitas pessoas estão vendo. E Jesus Cristo veio justamente mostrar isso, tanto que ele escolheu apóstolo, pessoas, né, que se fosse escolher a dedo, fazer uma prova, um concurso, talvez muitos não passariam. E ele escolheu justamente essas pessoas mais simples para também espalharem, né, as suas verdades, a sua vida, os seus ensinamentos. Muito legal. Kevin quer colocar um pouquinho o que significa o Natal para você? Para mim, o Natal é o nascimento de Jesus Cristo mesmo. Muito bem. Agora queremos saber também da Verônica. O que significa o Natal para você, Verônica? A Geise apontou muito bem, né? O Natal por si só já diz a história, o que é a verdade. O verdadeiro significado do Natal realmente é o nascimento de Cristo e o que isso significou e significa até hoje na vida do ser humano, né? Mas tentando trazer assim para a nossa vida, eu acho que é um momento em que a gente também para, né? E a gente precisa olhar para as nossas metas, para os nossos objetivos e verificar se eles estão alinhados com a mensagem de Cristo, né? Porque Cristo teve uma mensagem, ele trouxe uma mensagem. E ele trouxe o quê? A honestidade, ele trouxe coerência com das ações com a sua palavra, né? E trouxe também o quê? Propósito. Então, o Natal é um bem viver com um propósito, é um bem viver com sentido. Gurias, eu tô bastante emocionada com a fala de vocês, sobretudo porque eu venho de uma família católica não praticante. Então, pra gente, o Natal sempre foi de nos reunirmos, né? A mãe fazia toda aquela comilança, como eu digo, a gente tá junto, entrega um presentinho. Mas a fundo a história de Jesus Cristo eu fui conhecer ao lado do Maurício, que me instruiu bastante. Sempre tive uma fé muito gigante. Eu acho que para mim o Natal simboliza muito essa questão da esperança, da fé. Renovar aquilo que eu tenho certeza que em algum ponto ficou difícil, mas que vai dar certo, né? A esperança nas coisas boas, nos dias que enchem o coração da gente de alegria. E, sobretudo, essa magia que envolve e está caracterizada dentro da minha profissão por aquilo que eu acredito na questão não só da ornamentação das casas, mas como que a gente vai montar aquela ornamentação em família. É junto com os filhos, é junto com os amigos. Então, para mim tem muito esse simbolismo da união, de estar junto, de desejar coisas boas uns aos outros e querendo ou não, ou querendo sempre, é o amor, né? Na verdade, a perspectiva do Natal é muito coerente com a linguagem do amor, do afeto, da generosidade, olhar as coisas ao nosso redor com gentileza. Então, me bate muito nesse lugar. E obrigada por me instruir muito a respeito daquilo que eu acho que merece tanto ser aprendido, elaborado. Eu sempre entendi a fé como algo muito parte de mim, mas um pouco longe das teorias que também são importantes até para a gente poder validar a história de um homem que foi tão generoso, né? Uma generosidade tão grandiosa que até então não se viu igual. Muito bem. É bem importante essa reflexão da Laís, porque muitas vezes nós temos alguns tabus, né? A pessoa ela é católica, ela é evangélica, ela é de determinada religião, e muitas vezes nós nos perdemos aí e vamos, como que se diz, vamos rotulando as pessoas, né, de que o meu Deus é melhor que o teu Deus, melhor que o teu Deus. E a Laís trouxe essa experiência de que os pais dela são muito religiosos, não têm uma espiritualidade muito Sim. grande, a Laís, mas não eram de frequentar a igreja, né? Mas ela tem uma espiritualidade gigantesca, ela tem uma fé enorme, e é isso que Jesus Cristo também vem, né, acolher a todos, aos leprosos, né, as pessoas que tinham problemas, a prostituta, as pessoas que muitas vezes não eram vistas pela nossa sociedade, e ele acolheu a todos. E então, acredito que justamente essa vivência da Laís, eu aprendi muito com ela, eu ensinei muito de religião, né, de história de Jesus, que para quem não sabe, pessoal, eu fui seminarista, eu estudei o ensino médio em Vale Vêneto, uma região próxima a Santa Maria, fiz um ano de filosofia e teologia, e no final do ano bateu uma crise existencial,
né? Eu digo que quando nós nos conectamos com a energia do universo, nós conectamos com Deus, Deus fala conosco dentro do nosso coração. E eu senti naquele momento que Deus estava dizendo para mim, Maurício, aqui não é o teu lugar, né? Sai do seminário, vai para fora, escolhe alguma profissão, alguma coisa e vai trazer ou vai levar a tua mensagem para o mundo, né? Para as pessoas que precisam te ouvir. Não precisa ser padre, não precisa ser sacerdote, não precisa ser pastor, que todos nós temos uma verdade dentro de nós e que nós podemos divulgar essa verdade e ajudar as pessoas no nosso dia a dia. E eu agradeço muito, né, o que eu aprendi lá no seminário, inclusive muitas coisas de religiosidade, história da religião, e aí foi uma caminhada sem fim, que eu sempre digo, que é um início, meio e meio, que não tem fim. Que nós estamos sempre aprendendo, né, com a nossa espiritualidade, com a nossa conexão com Deus, com o Ser Supremo, que nós sabemos que Ele rege todas as coisas, né, dentro do que nós acreditamos e nós respeitamos as pessoas que pensam diferente. Eu vou fazer uma segunda pergunta agora. Agora eu vou inverter. Agora eu vou começar com a Verônica. Tem algum momento, Verônica, nós conversávamos antes, fora aqui do estúdio, que você vem de uma família muito humilde, a tua história é muito inspiradora, que você venha um outro momento no programa para contar a sua história, que com certeza vai servir de inspiração para muitas pessoas que estão nos assistindo, para muitos jovens, de que não é de onde nós viemos. Jesus Cristo veio de um lugar muito simples, que não é de onde nós viemos, mas são as escolhas, as decisões que a gente faz e que isso vai oportunizar uma vida melhor para todos nós, né? Então eu quero que você traga, você é natural do Rio de Janeiro, que você traga assim, uma história que você lembre, que marcou muito a tua vida, dentro do teu ambiente familiar, ou de trabalho, enfim. Bem, são várias histórias, né? São muitas histórias. São muitas histórias. E engraçado que logo no início do programa me fez lembrar de algo que estava escondidinho lá na memória, né? Que a gente resgata. E eu ficava sempre ansiosa quando era criança por uma sobremesa que tinha na família, que era uma sobremesa de gelatina colorida. Não sei se existe até hoje essa sobremesa, Existe. Mas na época era um sucesso, né? E sempre tinha essa sobremesa no Natal. E eu me lembro que como gostava de comer aquilo ali, como era prazeroso estar com meus primos comendo aquela sobremesa ali. A gente, né, terminava o almoço Ela só ansiosa. era feita no momento de Natal. Exatamente, só no Natal. Fazia do ritual do Natal. Coisa boa. Que tinha aquela sobremesa. E a gente não queria nem comer a comida, né? A gente queria pular a comida, a gente queria a sobremesa. E uma história assim gostosa, né, que ficou guardada na minha memória, não estava lembrando disso, lembrei inicialmente aqui no programa, mas eu gostei de estar compartilhando, né? Achei legal estar trazendo, porque é uma memória gostosa da infância, né? E é tão bom quando a gente consegue resgatar essas pequenas memórias, né, da infância. E é uma história que realmente ficou no meu coração. E essas memórias, pegando para o lado da neurociência, que vai ter aqueles dias que a gente vai estar mais deprimido, a gente vai estar mais cabisbaixo, e são justamente esses momentos que nós trazemos a felicidade, que ocorreu talvez anos lá atrás, né, que a gente traga para o momento atual, reviva essas cenas e que a gente muda o estado de espírito, a gente acaba mudando o estado de ânimo, porque às vezes nós estamos passando por uma situação bem difícil, né, mas aí nós recordamos aqueles momentos felizes que nós tivemos, então a gente acaba adotando esse sentimento e acaba mudando a nossa realidade. Muito legal esse teu exemplo. Geise, algum momento marcante assim que tu tenha vivido no Natal? Sabe que eu tenho a oportunidade hoje de reviver muitos momentos, porque a minha família, meus pais, eles também migraram de estado, né? Então, eu também sempre morei longe dos avós, dos tios, de todo mundo. Então, Natal era uma época para se reunir todo mundo, assim, né? E meus dois avós moravam na mesma cidade. E hoje a gente vive isso com o Kevin, porque ele também não mora perto dos avós, então também Natal a gente viaja sempre. E o mais legal disso tudo é a viagem, sabe? É esse trajeto de viajar junto, aquela expectativa, sabe? Eu lembro de viajar com meu pai, na época era tudo pista simples, né? E aí
a gente precisava parar, né, para ir no banheiro, para comer, né, criança, né, pedindo para parar o tempo todo. E aí depois ele tinha ultrapassado os caminhões, aí parava dele e falava, nossa, vou ter que ultrapassar tudo de novo, né? Então, e hoje a gente vive isso com o Kevin parando, né, e tudo mais. Então, essa viagem realmente ficou marcada, assim, né, todo final de ano, toda férias, que a gente viajava de Natal para estar com a família, para estar todo mundo junto. Pra gente, como casa agora, né, eu, meu esposo e o Kevin, a gente gosta do sossego, né? Então, no máximo a gente viaja, a gente não compra tudo. Eu até comentei com o Maurício antes, né? Que a gente compra tudo na Black Friday, compra tudo antes que precisa para o ano que vem, para o Natal, para não ter nenhum transtorno de final de ano e poder realmente aproveitar a data em família e descansar, né? O Natal, então, pelo que eu percebi, não era só a viagem, mas era a expectativa de chegar lá e encontrar os familiares. E encontrar todo mundo, porque hoje a gente tem, né, o WhatsApp, internet. Sim. Na época, não, ficava, né? Na época a gente só renovava o que sabia da família nessa época do Natal. E sempre passamos, né? Natal e Ano Novo, meu pai sempre conseguiu férias nessa época, então a gente sempre passou com os avós, com os primos. Hoje somos todos distantes, né? Cada um seguiu o seu rumo, mas as memórias realmente ficam, né? Desse momento. Fica. E hoje, quando eu vejo o Kevin com os primos, né? É tão importante, né? Saber a saudade que tem dos tios, dos avós. Então, a gente pode reviver isso numa outra esfera agora. Você falando agora, eu recordei também, quando eu era criança, eu sou natural de Ijuí, e os meus avós, eles moravam dentro da cidade, mas eles tinham uma chácara. Hoje é tudo urbanizado, né? Existe um bairro lá onde eles tinham essa chácara, e nós nos reunimos, todos os primos, os tios e os sobrinhos, os primos, né? E era muito legal, porque aí a avó, né, e o avô, na época, eram os patriarcas, né, a matriarca. Então era muito legal, porque nós sabíamos que íamos lá e íamos receber o presente do Natal. E eu sou numa época, pessoal, que eu só recebia presente no Natal. Não é que nem hoje, que tem dia da criança, né, dia do amigo, tem dia de né, vários significados. E nós recebíamos o presente só no Natal. Então nós ficávamos esperando o ano inteiro o Natal para receber um presente. E eu me recordo uma vez que nós morávamos numa casa e tinha uns vizinhos, nós éramos amigos, as crianças, e a minha mãe tinha ido para o centro comprar, né, do bairro que nós morávamos, para o centro comprar o presente de Natal, e ela comprou e escondeu. Só que eu, como criança, esperto, descobri onde que estava o presente, né? E estava em cima do roupeiro, do guarda-roupa do roupeiro. E aí eu convidei o meu amiguinho, que era do vizinho, eu descobri que a minha mãe comprou um presente, e aí nós colocamos lá, não sei como, nós éramos pequenos, devia ter 5 aninhos, talvez menos, até 6 anos, e aí nós conseguimos subir no roupeiro e abrimos o pacote para dar uma olhadinha, e era um carro de bombeiro, que era o meu sonho. Eu me recordo que tinha até uma mangueirinha que esguichava água. Então eu estava realizado, mas eu não contei. Eu e ele, o coleguinha, né, o amiguinho, assim, vamos manter o segredo, porque até porque eu sabia. Então era um momento de festa, de alegria. E infelizmente hoje nós vemos que o Natal ele meio que perdeu um pouco esse sentido, né, daí do nascimento de Cristo, e assumiu um papel muito maior hoje na questão de comércio. Né? A gente percebe isso, mas são histórias que nos conectam, né, com a nossa infância, né, com as coisas boas da nossa vida, os momentos que nós vivemos em família. E eu quero saber de ti, Laíse, também, alguma experiência marcante assim do Natal. Sabe que à medida que vocês foram falando, várias histórias e lembranças boas surgiram, mas para compartilhar algumas, assim, para eu não me estender muito. Eu lembro na época da escola, começava aquela função de ter que pintar Papai Noel, eu adorava. Aí colava algodão na barba, aí fazia um bilhete para a mãe, um bilhete para o pai, para a mana. Então isso já era uma conexão que eu adorava, né? A questão das artes, né? Também sou formada em Belas Artes, então já trouxe para mim essa conexão muito vinha desde a infância. Desde a infância, nada por acaso, né? Das coisas manuais que eu sempre gostei, e aquilo carregava por si só uma magia, que eu tava pintando e eu tava lembrando para quem que eu ia dar de presente, aquele Papai Noel, aquele cartãozinho. Então esse é um ponto. O outro ponto era com os amigos da rua que eu morava junto com meus pais. A gente tinha meus pais ainda moram nessa rua, né? E sempre nós fomos muito unidos dentro daquela vizinhança ali, que são família. E a gente fazia amigo secreto. Aí era aquela festa, quem tirou fulano, quem tirou Beltrano, eu tirei a fulana, não, mas eu que tirei. Aí ficava com aquele acolhimento, aquele afeto da amizade. São amigas que eu
trago para a vida até hoje. Então, eu lembro muito dessa questão e depois a gente compartilhando os brinquedinhos que ganhava. E lembro também da minha avó chegando de viagem, da minha irmã que estudava fora e a gente ia buscar na rodoviária. Então, a expectativa em torno do afeto que circundava me bate muito, assim, como uma lembrança muito... que me constitui, inclusive, como pessoa e para as coisas que eu trago para minha experiência hoje de adulta. Muito bem. Pelo que nós vemos aqui, tudo converge para um ponto, né? Junção familiar. Que coisa linda isso. Kevin? Para mim sempre foi um momento de conversar com a família, uma coisa muito parecida com o que a minha mãe falou, porque os familiares moram longe. A expectativa de estar junto com os familiares, de conversar, de compartilhar os presentes ali, de jogar algum jogo de tabuleiro, alguma coisa assim, sempre foi muito legal isso no Natal. Sempre reunido ali com a família. Muito legal. Uma mensagem agora, nosso tempo é curto, já olha, passa muito rápido, né? Então uma mensagem rápida de Natal para as pessoas que estão nos assistindo, Laís. Poxa vida, me pegou desprevenida, mas eu diria que banquem a vida que vocês acham que genuinamente faz sentido para vocês. Eu acho que isso é uma filosofia de vida que eu trago e que se renova a cada Natal, a cada virada de ano. Bancar a vida que eu acho que eu mereço, a minha vida genuinamente construída por mim, não pelas expectativas externas, não por aquilo que os outros acham que deveria ser, mas por um compromisso interno daquilo que eu quero para minha vida. Verônica? Eu gosto muito de pensar que a gente precisa abandonar bagagens que não nos pertencem. E aqui eu estou falando de bagagens de ressentimento, de ódio, de guardar uma mágoa, né? E para a gente fazer isso não só no Natal, porque às vezes a gente escolhe o Natal para perdoar todo mundo, né? E vou fazer as pazes com a minha irmã, com meu tio. Fazer disso um exercício diário, né? Não vale a pena a gente carregar bagagens que custam um preço muito alto, né? Que é o preço do nosso emocional, o preço de deixar de estar perto de quem a gente ama por causa, às vezes, de uma besteira. Né? Muito bem. Geise? É tão interessante isso, né? A gente trabalha com troca de estações em casa, então, né, muda o guarda-roupa, faz aquela limpeza e esses dias eu pensava justamente isso, como é importante a gente trocar as emoções dentro também, né? Então, aproveitar esse tempo, né, de Natal para refletir sobre isso. Tudo que nós falamos aqui, cada um com a sua experiência, remeteu ao tempo em família, as experiências, né, muito mais com afeto do que coisas materiais. Sim. Então, que esse tempo realmente seja um tempo de estar junto, né, um tempo de deixar os rancores, as tristezas, né, de lado e de poder realmente estar junto e pedir para que Cristo realmente discurse, né, o aniversário é dele, que ele possa discursar e possa ministrar o amor dele nas famílias, nas mesas, né, que a gente possa investir nesse tempo de mesa com as famílias, que é isso que ecoa na eternidade. Né? Muito bem. E assim, Kevin? A mensagem que eu deixaria seria para aproveitar com os familiares e com as pessoas que você ama no Natal. Muito bem. E dessa maneira, então, pessoal, nós encerramos este episódio especial de Natal do programa Bem Viver. E eu me recordei agora de uma palavra, de um texto bíblico que está lá em Provérbios 3:13, se eu não me engano, que diz que nós devemos buscar a sabedoria. Feliz é o homem que busca a sabedoria. E com essas palavras eu quero encerrar então esse nosso programa, trazendo a mensagem de Jesus, que nós nos perdoemos e que nós renasçamos numa nova vida e que nós possamos ter a compreensão e o entendimento de que nós seremos felizes quando nós começarmos a viver a vida que nós desejamos viver, sem querer viver a vida dos outros, e que nós também queiramos ser quem nós realmente queremos ser, sem nos importar com o que os outros vão falar. Isto é, olhar para dentro de nós e vivermos a nossa verdade, investirmos nos nossos potenciais para que assim nós também possamos ajudar principalmente a nós mesmos e as pessoas que estão no nosso entorno. A todos um feliz e abençoado Natal!